Eu quero falar de uma parte da teologia do Instituto Teológico Gamaliel, chamado a matéria é Panorama Bíblico, para você ter uma visão panorâmica. E aí você, que o homem moderno é o homem moderno, o homem antigo é o homem antigo. Então tem dois abismos, tem um abismo, dois abismos, os abismos, né? Tem dois abismos, e aí vai fazer a ponte para decifrar. Quando você pega um homem moderno, você diz assim, por exemplo, uma geladeira não tinha no tempo antigo. Água em vasos de barro e água vai dentro dos vasos de barro, dos vasos das talhas, né? Vamos lá. Eu gravei uma frase que é assim: Panorama Bíblico, página 1. Não, página 2. Página 1 é só o nome Panorama Bíblico. Página 2 é o conhecimento. Começa. Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época que tornam o texto por vezes indecifrável. Isso se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita em dezenas de séculos atrás, em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época e dos costumes desse tempo. Vamos lá, vou explicar isso aí. Ao lermos a Bíblia, você abre a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você se depara com o quê? Com milhares de termos e expressões de época. Termo é uma coisa e expressão é outra. Se você abre no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, você tem que entender que o entendimento de um versículo é uma expressão. Expressão é quando expressa algo, né? Que você, os termos são as palavras. A expressão são a junção das palavras para um determinado tema. Você tem que saber quando você estiver conversando com alguma coisa, qual é o tema. Qual é o tema? A Bíblia é a expressão de Deus. A Bíblia são o quê? 66 livros, 39 do Velho Testamento e do Novo 27. Vamos lá. Entendemos o que é, velho? Vamos botar matemática. Quantas versículos expressão tem? Tem 31 mil versículos, mais 31 mil e tanto. Em média são 25 palavras por versículo. Em média, né? É...
os versículos. Termo tem 680 mil. 31 mil versículos, expressões, que é versículo. Termo, 680 mil palavras. Tem palavras que se repetem, aquelas que se repetem, né? Vamos lá. Ao ler uma Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época. Uma expressão de época eu vou explicar aqui. Expressão, né? Jesus está com os fariseus e fala: vocês com mosquito engolem o camelo. Isso aí significa o quê? Qual mosquito? Essa expressão significa que está cuidando mais das coisas terrenas, em primeiro lugar, do que as coisas espirituais. Outro versículo: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nem todo mundo vai ter a chance do ladrão da cruz, né? De se arrepender no outro momento. Mas se tiver, agradeça, fique muito feliz e foi pra vida eterna, né? Vamos lá. A expressão vocês com o mosquito engolem o camelo. Coar é um termo. O mosquito, vocês é um termo. Coam é outro termo. O mosquito ou é outro termo. Mosquito é outro termo. E é outro termo. Engolem, outro termo engolir. Ou engole o camelo. Outro termo, camelo, outro termo. Vamos lá. Ao ler uma Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época. No Instituto Teólogo Gamaliel tem essa pergunta: o que significa coar o mosquito? É você cuidar mais das coisas, mais da coisa terrena do que se preocupar com a coisa terrena, e com as espirituais você não tá nem aí. Vou falar de um cara aqui. Teve vários reis em Israel, na época dos reis. Vamos teleportar, né? Que é a função desses termos e expressões. Olha, ao lermos a Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época que tornam o texto por vezes indecifrável. Para você decifrar, você lê, você entende, cada um entende de uma maneira, né? Mas para você decifrar o código, você tem que voltar para aquele tempo. Vamos dizer assim, né? Teve vários reis de Israel. Parece que reis de Israel que ficaram na posição só foi Davi, Josias e Asa. Eu já li a Bíblia toda, eu lembro das coisas. Davi pecou, todo mundo pecou, né? Mesmo ele sendo ganhei, ele pecou contra Deus e sofreu as consequências do pecado. Davi, só que ele não aceitava a idolatria, né? Estátuas. Teve muito rei, parece que teve. Israel teve mais de 10 reis. Ou foi 20, mais de 20. Muitos aceitaram a idolatria. Só 3 não aceitaram a idolatria. Parece Davi, Asa, parece que o nome do outro cara é Josias.
O problema de Asa foi o quê? O maior problema de Davi foi o quê? Davi pecou, mandou na frente pra morrer e ficar como é que Betseba. Josias, eu não lembro, parece que Josias, não lembro de Josias, diz que ele despedaçou os altares de dólar, mas parece que Josias não tem problema nenhum. Já Asa não aceitou a idolatria, mas Asa no final da vida só ficou cuidando de só procurando os médicos e não procurou Deus. A cura através de Deus, né? Então isso aí ele coou o mosquito, né? Uma parte da vida dele tá não tá coando mosquito, mas depois passou a coar o mosquito. O negócio de coar o mosquito é o que? Na época dos fariseus, o mosquito caía na água, na água, nos vasos. Era muito mosquito. Aí caía e ia coar o mosquito, não sei como coava, mas coava o mosquito. Pra não beber a água com o mosquito. O que eu tô rindo aqui. E tem que tomar água com o mosquito. O que eu não entendi foi. Ai meu Deus. Isso é panorama, vai. Olha lá. Ao lema bem onde deparamos. Vamos lá. Na época de Jesus, que é a época mais importante, tinha os fariseus e saduceus. Não lembro qual o terceiro grupo religioso. Era um grupo religioso que eles fingiam santidade para gozar de direitos políticos. Olha, eu vou falar a Rússia. Era os nobres e o clero. O povo de religioso também tinha direitos. Quando você vai estudar o Enem, as humanas, você não vai decorar nome de rei e data. O Enem quer saber o quê? Como era a cidadania e a cultura. A cidadania, a lei. A cultura, ao criado, que influencia a lei. Na cultura dos judeus, tinha Elcana, Ana lá, né? Elcana, Ana, Penina. Elcana era marido de Ana e Penina. Na cultura deles podia. Não sei porquê. Mas. Porque é outro marido respeita a cultura, né? Não sei. Só sei que tem a lei dos homens e a lei de Deus. Tem que estar um acordo com a lei dos homens e a de Deus, né? Pra acontecer algo. E Deus ser glorificado. Vamos lá.
Ao lema mesmo deparar com o melhor termo de versão de época que torna o texto por vezes indecifrável. Muita gente indecifrável. Pode até dizer assim, versículo tal. Que fala assim. Uma vez se arrepiaram com Camila Barros. Porque a pessoa diz que os humilhados são exaltados. E ela fala quem se humilha é exaltado. Só que esse versículo não é assim. Esse versículo, quem se exalta todo será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Esse versículo é quando Jesus chama Mateus o publicano, o cobrador de impostos. Que Mateus estava lá, cobrando impostos, o povo dizendo que não tinha de nada. Trabalhava para Roma, Roma tinha invadido Israel. Roma dominou Israel. Israel era tipo uns escravos, povo assim, sem futuro judeu, né? Na época de Roma. Roma tomou. Roma também praticava uma ciência que era crucificação. Crucificação tinha em 5 lugares, era na Pérsia, que é o atual Irã, em Cartago, e no terceiro lugar foi Roma, Império Romano. Aí tinha também no Japão, feudal. Só que no Japão feudal a cruz era em formato de T, né? Não era aquela cruz assim, né? Aí Jesus chamou Mateus. Mateus tá comendo bobo. De acordo com a conjectura de um vídeo lá, Jesus chama Mateus, fala assim, aquela história que fala, tinha um fariseu e tinha um publicano, tinha um pecador. O fariseu orava, Deus, porque eu sou santo, porque era aquela oração assim, eu e tal. E dizendo que tava santo, tem religioso, mas escondia os pecados. Aí tinha também o pecador que reconhecia. E dizia que era pecador. Diz que Deus gostou mais da oração sincera. Aí Jesus fala essa palavra. E quem é exaltado será humilhado. Quem se humilha será exaltado. É quando ele chama Mateus. Mateus tá sentado comendo impostos, a fileira vindo. Indo. Tinha os soldados romanos que estavam ali. Aí Jesus, que o povo sabia que era milagre. Aí pensou, ele veio fazer milagre aqui. Aqui no lugar dele. Aí Jesus fala que esse contexto todo prega. E aí chama Mateus. Eu não entendo direito, não decifrei direito essa passagem. Mas eu teleportei porque pra ali uma noçãozinha, tem uma noção, né? Quer mais, pô. Tem que saber tudo, tem que saber. Tem que saber o que? A moeda que era. Tem que saber o que mais? Que a mesa era pra gente rico, pobre, o pobre do judeu não tinha nem a mesa. Ele se deitava na esteira. Se deitava na esteira. Fazia a refeição na esteira. Dormia em camas.
O travesseiro era de quê? De pena. Acho que pena de algum pássaro, alguma galinha, as penas. Aquele. Aquele negócio que. O baú que. É. Nosso inimigo tá no escabelo dos nossos pés. O escabelo era tipo um baú, um lugar assim onde botava o pé em cima pra descansar. O que é que Deus diz? A gente vai descansar com a pé assim, né? Encher o nosso inimigo, vai descansar meio, vai botar pra gerar. Esse termo de escabelo aí, eu não sei me expressar na Bíblia, né? Na Bíblia. Eu sei termos. Pra expressar tem que ter algo mais profundo. Aí o resto, ao mesma vez nos deparamos com combinado de termos e expressões de época, que tornam o termo por vezes indecifrável. Isso se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos atrás. O que é esse dezenas de séculos? Dezenas pode ser de 0 a 99, século já é 100. Se eu multiplico de uma 10 por 100 é 1000. Se eu multiplico 20 por 100 é 2000. Se eu multiplico 40 por 100 é 4000. Isso aí é que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Só de Jesus até hoje, em 2026, tem 2026 anos. Menos os anos de Cristo, que foi mais ou menos uns mais de 4000 anos. Então dezenas de séculos é isso. É o dezenas multiplicado por século. Ao lembrar bem onde vai dar uma combinada de termos e expressões de época, que torna o texto por vezes decifrável. Isso deve ao fato de que a Bíblia foi escrita dezenas de séculos atrás, em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época e dos costumes desse tempo. Hábito peculiar. Por que o hábito peculiar? O que é peculiar? Peculiar é algo único. É algo único, peculiar. Único, diferente. Jesus foi o Messias na época dele em carne peculiar, né? Existiram outros vários Messias, se não me engano, Maomé, Buda, Messias não era. Só que Jesus foi o único peculiar, Messias peculiar. Por quê? Porque ele era peculiar, único e diferente. Peculiar significa único e diferente. Porque ele fez muitas curas, nenhum desses Messias e outros, Maomé, nem Buda, nem outros, fez milagre como Jesus. O milagre de Jesus é o que? Curas, ressurreição, só volta à vida. E assim, eu acho que o mais difícil com a ressurreição é o homem da mão mirrada, não tinha mão. O homem fez assim, Jesus olhou por ele, a mão surgiu, a perna surgiu. Porque assim, pessoas se ressuscitaram.
Agora esse milagre eu nunca fiquei sabendo. Se teve de uma mão crescer, um pé, uma perna cortada, amputada crescer. Mas Jesus fez isso. Fez milagre assim. O homem da mão errada. Pra mim isso aí é mais complicado do que uma ressurreição, sabe? A pessoa volta à vida. Porque ressurreição, pessoas que estavam foram usadas para, aqui na terra, até no Brasil, para ressurreições. Mas nunca a mão cortada nascer, a perna cortada nascer. Então tem que ir também pelo que vai acontecer, né? Pelo que vai acontecer. Por, por dados, né? Deus tem muito poder. Ressuscitar, curar, fazer surgir mão com uma errada, uma perna. É... Com certeza ele vai curar o câncer. Um câncer é algo tão simples. É uma dor tremenda, mas para Jesus é mais simples do que ressurreição e do que amputação. Então eu queria falar sobre isso hoje. O Messias é peculiar, único e diferente. Único e ele é peculiar, único. Único teve outros, mas ele é o único que morreu na cruz por nossos pecados e ainda por cima ressuscitou. Então ele é o único, o mais peculiar por causa disso, né? Peculiar, né? Pra mim ele é peculiar por causa disso. Isso é peculiar dele, de Jesus. Morrer na cruz por nossos pecados, ter esse amor todo do Pai e do Espírito Santo e ressuscitar. Diferente por causa de que também? Ele vivia, tinha poder e vivia correto. É o dono do ouro e prata. Mas não teve nada com Maria Madalena. Nem mulher nenhuma na época. Morreu com 33 anos. Assustou. E aí. Diferente porque tal poder dos milagres dele era muito poderoso. E ainda é. E outro, ele já existia na onde? No céu, né? Terceiro céu. No céu dos anjos. E eu creio assim que o inimigo fica no primeiro céu, né? Nesse céu aqui. Nas regiões celestiais. Hábito peculiar, o povo da época tinha. O povo também tinha hábito peculiar, único diferente. Era o quê? Que eu me lembre do que está escrito na teologia, no panorama bíblico de teoria do Instituto Teológico Gamaliel. É que uma das coisas é o escabelo, né? O escabelo, descansar os pés em cima do escabelo, tipo um baú. Hoje em dia aqui no Brasil é bancos. Banco de plástico.
Uma coisa que bota pra botar os pés pro trabalho. Mas lá tinha um lugar que era um baú que parece que guardava algo dentro. E botava os pés assim pra descansar em cima. Esse escabelo, que é desse tipo de baú, ele era comparado aos nossos inimigos. Que a gente ia botar a perna em cima, ia descansar mesmo. Descansar mesmo ele não afrontando. Gente, ficamos por aqui, viu? Curte e compartilha com a galera aí da Palavra de Deus. Você vai ser abençoado, abençoada.